Seja bem-vindo ao canal da Qualità Informática. Esse é o nosso treinamento oficial sobre o uso do TEF para os nossos clientes. Aqui você vai entender o funcionamento do TEF e receberá dicas importantes de uso e de segurança para o dia a dia. Você entenderá também o uso do relatório do CTEF Express para acompanhar e entender cada estado de transação das suas vendas. Por fim, vamos te ensinar sobre o resumo de movimento, para te auxiliar no fechamento de caixa. Então, fique conosco até o final. Esse aqui é um roteiro do nosso treinamento, do que vai ser explicado aqui. Então, começaremos ali pelo conceito do TEF, logo em seguida entender um pouquinho sobre o fluxo transacional do TEF, o usuário de acesso ao site do CTEF Express, a utilização do relatório do CTEF Express, rotinas diárias necessárias que os nossos clientes devem tomar, como operar um estorno de transação, os erros comuns, são 3 erros comuns que podem ocorrer, que você pode estar fazendo, as ações que você pode estar tomando para resolver esses pequenos problemas, mesmo sem chamar o suporte, e também cuidados com segurança ao final do treinamento. Falando então brevemente sobre o conceito do TEF, o TEF, a transferência eletrônica de fundos, ele é um sistema que permite realizar transações financeiras com cartão de forma rápida e segura. No seu negócio, através do PINpad, você vai conectar os cartões de débito, crédito ou voucher até a sua adquirente de preferência, ou multi-adquirentes, porque o TEF ele aceita várias adquirentes. Então o TEF ele conecta o ponto de venda do seu negócio até a adquirente, que é a instituição financeira, durante uma transação com cartão de crédito, débito ou voucher. Assim o seu recebimento será efetuado lá no seu banco de forma segura e rápida. O TEF também aceita pagamentos via Pix e carteiras digitais. A gente falou ali que o TEF liga o PDV, que é o ponto de venda, até a tua adquirente. Então, aqui o elemento do ponto de venda, que chamamos de PDV. Então, teu PDV é o teu ponto de venda ali, teu balcãozinho onde você coloca esses elementos que nós vamos verificar agora cada um deles. Que o principal aqui é o computador, O teu PDV, o teu ponto de venda, tem que ter um computador ali. E nesse computador um programa de vendas instalado nele que chamamos de automação. Observe que cada cliente tem o seu ponto de vendas, a sua automação de preferência contratada. Então, existem várias empresas de automação, de programa de vendas, e cada uma delas tem algumas formas diferentes de fazer, de atuar a venda. O próximo elemento aqui na direita é o PINpad, que nós chamamos aqui. O PINpad é a maquininha de cartão. Então, o PINpad ele deve estar sempre conectado na parte de trás do computador. O PINpad aqui no TEF ele tem um cabo, geralmente um cabo USB. Ele pode ter até 2 cabos. Às vezes vem com um cabo USB e um cabo serial, aquele antigo cheio de furinhos. Porém, atualmente a gente utiliza somente o cabo USB mesmo. Então, como o TEF ele comunica dados e energia elétrica para o PINpad pelo mesmo cabo, a gente recomenda sempre deixar na entrada lá de trás do computador, porque ele fica perto da placa-mãe. Ele fica conectado direto à placa-mãe. A placa-mãe, por sua vez, daí ela tem maior capacidade de energia elétrica. A pergunta, se conectar na parte da frente vai funcionar? Ela pode até funcionar, mas ela pode dar muitos erros. Por quê? Porque a estrutura dentro do computador, essas entradas aqui da frente são ligadas por um cabinho que vai até a placa-mãe. Às vezes esse cabinho ele é muito fino e ele não vem tanta capacidade de energia elétrica. Então, é por esse detalhe que a gente sempre recomenda conectar ali na parte de trás do computador.
Tá? E um detalhe importante também é que o PinPad ele funciona como um teclado e um mouse, tá? Você pode tirar ele, desconectar e reconectar quando ele der problema, tá? Você pode também trocar a entrada USB lá de trás, ele não vai perder a configuração, então tem essa segurança que você pode remover ali o cabo, né, para fazer algum teste, enfim, ou até para reiniciar ele, tá bom? Próximo elemento lá na esquerda, a impressora. Então, todo TEF ele vai ter uma impressora, né? Todo ponto de venda que atuar com TEF, ele vai ter uma impressora para fazer as impressões de quê? A impressão da nota fiscal, né? Do cupom fiscal. E também vai imprimir o cupom TEF, o comprovante da transação, aquela que é a via para o cliente. Ela é primordial. Você não deve liberar o cliente se não sair o cupom TEF. Ele é um certificado de que aquela transação foi efetuada. Se não imprimiu o comprovante TEF, pode ser que tenha ocorrido algum erro na sua transação. Por isso, quando acontecer, a orientação é que você peça gentilmente para o cliente aguardar e verifique no relatório do Citef Express, como vamos mostrar aqui no treinamento mais adiante. Nós vamos mostrar quais os estados de transação. Aqui nesse caso, então, você precisa verificar se a transação foi cancelada, negada ou ficou pendente. Enfim, a principal orientação aqui é que se não saiu o cupom comprovante TEF, não libere a mercadoria ao cliente e verifique o que pode ter acontecido. Próximo item do nosso roteiro de treinamento é o fluxo transacional. Vou abordar aqui de forma rápida sobre o fluxo da transação TEF. Então, como nós já vimos, ele é um software que liga o PDV, né, que é o ponto de venda, até a adquirente para fazer a transação. Então, a seguir, nós vamos conferir os envolvidos na transação TEF e o fluxo de três pernas, que é o modo como ocorre a transação TEF. Então, aqui sobre o fluxo transacional, vamos entender cada um dos envolvidos na transação TEF de forma rápida. Começando da esquerda para a direita, o Citef Express aqui, da Fiserv, onde a gente verifica ali, né, os relatórios das vendas, das transações. A adquirente, autorizadora contratada. Cada cliente pode contratar a adquirente que quiser. E lembrando que o TEF ele é multi-adquirente. Você pode ter várias adquirentes fazendo as vendas ali pela mesma maquininha de cartão, independente de qual marca é a tua maquininha de cartão. O que vai ordenar é o roteamento, né? É a configuração que você acordou, que você pedir, né, para a Qualitar estar fazendo. A Qualitar direciona determinado tipo de cartão para adquirente que você melhor negociou. Isso é um grande diferencial do TEF. As bandeiras dos cartões, né? Visa, Master, Elo, etc. Várias bandeiras. E também os bancos, que são as entidades para onde a adquirente vai mandar o dinheiro, né? Então, esse envio do dinheiro, né, que foi transacionado pelo TEF, a adquirente faz esse envio para o banco que você selecionar. Isso se chama domicílio bancário. Então, você verifica na tua adquirente para onde vai ser enviado o dinheiro, para qual banco da sua preferência. Essa configuração você não faz no TEF, na Qualitar que faz, você mesmo faz no site, no portal da tua adquirente contratada, perfeito? Cada adquirente tem o seu próprio portal, seu próprio site da internet, onde você acessa e verifica todas as transações que ocorreram por ela. Fluxo transacional de três pernas, então, começando aqui do seu negócio, ele passa pelo Citef Express e fica esperando resposta da tua adquirente contratada. A segunda perna ela retorna, passando pelo servidor Citef, vem até o PDV como status pendente e retorna na terceira perna, aqui vai finalizar a transação, ficando aqui então como a transação sendo efetuada ou desfeita, dependendo da situação. E assim é finalizada essa transação. Um detalhe importante aqui que a gente colocou, né, que a transação ela pode ser efetuada ou desfeita, né? A transação efetuada é aquela transação ok, né, que o dinheiro vai sair da conta do seu cliente e vai para a conta da sua empresa, né? Em termos gerais, se for um débito, no dia seguinte, se for um crédito, em 30 dias, né? Salvo, claro, as contratações que você pode ter com o adquirente, né, para estar adiantando esse valor, mas geralmente é um dia para débito e
30 dias para crédito. Por que a transação pode ser desfeita? Ali embaixo temos os detalhes ali, né? Alguns que a gente já vai comentando, que seria o bloqueio de saldo do teu cliente. Então, pode ser que a transação tenha efetuado ali as 3 pernas, só que no final ali da validação identificou que o teu cliente não tem saldo para aquela transação. Quando falta exatamente o saldo para essa transação. Então, a transação, quando ela é negada, ela faz a primeira perna, espera a resposta, e na segunda perna, essa transação ela já é finalizada. É uma transação que ela, na sequência, não vai ser dado seguimento até a terceira perna. Então, quando a transação for negada, por algum motivo, ela finaliza ali na segunda perna. A transação ela pode ficar como pendente. Nós vamos verificar adiante as características que a transação pode ficar pendente e o que fazer para resolver, para confirmar ou cancelar elas de modo manual através do CTF Express. E também a transação ela pode ser cancelada, né? Um cancelamento PDV, um cancelamento timeout. Nós vamos também verificar cada um deles aqui. Então, a comunicação ela ocorre de forma rápida, tem um tempo de conexão. Também pode ocorrer uma cancelada timeout, que significa que o tempo foi excedido dessa comunicação, o tempo foi maior do que o esperado. Isso também pode significar que a adquirente está com algum servidor, algum serviço fora de operação. Nós vamos abordar também a cancelada timeout logo adiante. Próximo item do nosso roteiro de treinamento, o usuário de acesso ao CTF Express. Acesso para o relatório do CTF Express. Tá? Todos os nossos clientes recebem esse acesso. Qual o momento que recebe esse acesso? Você recebe esse acesso a partir do momento que inicia o uso do TEF. Tá? Então, iniciou o uso do TEF, você vai receber um e-mail, né? Momento da liberação do uso do TEF, com um link de acesso. O link de acesso é esse endereço da internet. Aqui é o link de acesso, onde você vai clicar e vai ser direcionado para o portal do CTF Express. E também você vai receber uma senha provisória. Eu coloquei ela aqui em vermelho, diferente dos parênteses, tá? Porque alguns clientes acabam copiando tudo. Você não deve copiar tudo, você deve copiar somente o conteúdo dos parênteses, com uma primeira senha, a senha provisória, e depois você vai criar uma senha única. Para sua segurança, acesse somente a partir da URL do link recebido, ou seja, daquele endereço. Caso não tenha recebido o e-mail, contate nossa equipe de suporte. Temos aqui um telefone e WhatsApp do nosso suporte, certo? E reforçando aqui, no primeiro acesso, copie apenas o conteúdo dos parênteses, tá? Então, lembrando também que a tua senha precisa ter no mínimo 8 caracteres, contendo letras minúsculas, letras maiúsculas, números e caractere especial. Caractere especial ali é o jogo da velha, mas pode ser também o arroba, o cifrão, etc. Então aqui o relatório do CTF Express, onde veremos os tipos de transação. Acesso às transações em tempo real de qualquer lugar. Então, o relatório do CTF Express, você não precisa estar no seu estabelecimento para acessar as suas transações. Pode ser de qualquer computador, desde que você use o link seguro e digite a sua senha. Uma pergunta que o pessoal geralmente faz: consigo ver minhas transações no celular? A resposta é sim, basta acessar no celular com o link do navegador do celular. Então você vai acessar o link lá no seu navegador do celular, vai digitar sua senha e vai ter acesso. Porém, né, apesar de você conseguir acessar no celular, sempre orientamos verificar no computador. Então é importante sempre verificar no computador as transações, porque você consegue ter mais opções, né, fica maior a tela também. Aqui mesmo você pode ver que a tela fica um pouco reduzida, então, mas em caso de emergência você pode acessar pelo celular. Como faço para ver minhas transações de TEF no CTF Express? A resposta é acessando o relatório do CTF Express, o qual veremos adiante. Então, no nosso roteiro de treinamento, aqui o próximo item, a utilização do relatório do CTF Express.
Então agora vamos acessar o site do CTF Express na prática. Essa daqui é a página inicial do CTF Express, onde ela compõe aqui o menu lateral com as opções. Conforme você vai escolhendo as opções, ele altera a parte central. E ali em cima aquela barra cor de laranja, né, que é característica, o site cor de laranja. A gente costuma lembrar os clientes, né? Essa parte visual é bem marcante, bem importante e ajuda na identificação para o site do relatório do CTF Express. Aqui nesse momento veremos então, na prática, o estado de transação. Cada transação pode ter um estado diferente. Os mais comuns que veremos aqui hoje são a transação efetuada, transação cancelada PDV, cancelada timeout, pendente e negada. Essa é a página inicial atualmente do CTF Express. Por vezes ela tem alguma alteração, os banners, enfim, mas a parte estrutural ela mantém sempre a mesma. Esse é um tamanho adequado. Então aqui na parte esquerda nós temos os principais itens, né, que vocês podem selecionar. No nosso treinamento a gente vai acessar o ícone relatórios, onde veremos aqui as transações e logo em seguida resumo de movimento. Transações. Diariamente vocês vão acessar então, posicionar sobre relatórios e clicar em transações. É o que eu vou fazer agora. Então agora abrimos aqui a área dos filtros, onde cada caixinha dessa representa um filtro diferente. Esta primeira caixinha aqui, ela é o filtro período. Isso significa o período que você deseja filtrar. Por padrão, sempre traz o dia atual, ou seja, ele vai exibir as transações que você fez desde a primeira transação no dia até o presente momento. E o máximo de dias que ele consegue trazer por vez são 31 dias. Então, vou selecionar aqui os últimos 31 dias, clicando no ícone do calendário. Eu escolho aqui o mês de janeiro, clico agora no dia 6 e ali embaixo clico em fechar. E assim temos a data inicial, dia 6 de janeiro, e a data final, dia 6 de fevereiro. O filtro do meio é o filtro de loja, ou seja, a loja, o teu CNPJ que você deseja filtrar. Ele diz ali, ele já traz todas as lojas por padrão. Então, exibindo as 100 primeiras lojas, porém o filtro será realizado para todas as lojas que você tem acesso. Isso quer dizer que se você tiver 101 lojas, ele vai trazer lá no teu filtro final, quando você pesquisar, as 101 lojas. Caso você queira selecionar uma loja específica, vai clicar aqui e depois em loja. Cliquei aqui em loja, né? Ele atualizou aqui, agora fica disponível para eu selecionar a loja que eu desejo. Por exemplo, vou selecionar a loja 5. Clico em cima da loja 5. E aqui nesse ícone eu jogo ele para as selecionados. Então aqui a loja 5 ela veio aqui da loja disponível e se tornou uma loja selecionada. Se eu fizer o filtro lá, ele vai pedir somente o filtro da loja 5. Ele vai exibir somente o filtro da loja 5. Se eu quiser exibir mais uma loja, a loja 12, por exemplo, eu vou clicar na loja 12 e vou enviá-la para os selecionados. Assim, agora temos duas lojas selecionadas, ou seja, os filtros serão aplicados em cima dessas duas lojas, certo? Tem outra modalidade aqui também da opção do filtro de loja, que é pelo documento. Então, aqui pelo documento, você consegue também selecionar pelo número do CNPJ. Então, caso você queira fazer o filtro olhando pelo número do CNPJ, você vai escolher ali documento, certo? Importante frisar aqui que caso você só tenha uma loja, ele vai trazer apenas aquela loja e você não precisa fazer filtro nenhum. O próximo filtro é o filtro PDV, ou seja, o ponto de venda. Aquele ponto de venda que você deseja selecionar. Nós vimos antes de que é constituído um ponto de venda, então ele vai selecionar cada um dos pontos de venda. Se você clicar Ctrl no teclado, ele vai selecionando mais de um ponto de venda.
Caso você queira visualizar todos os pontos de venda, simplesmente você não precisa clicar em nenhum, ele vai trazer todos os teus PDVs, vai trazer o relatório descrevendo todos os PDVs. Agora a gente seleciona um pouquinho mais abaixo os estados de transação, filtro estados de transação. Aqui você consegue filtrar a transação para você visualizar somente os estados de transação. Nesse momento aqui eu vou fazer um filtro geral sem filtrar nenhum estado de transação para a gente ver o relatório completo nesse último mês. Como que eu faço então? Eu vou baixar até o final da tela e vou clicar ali no botão pesquisar. Cliquei no botão pesquisar e agora sim, né, ele trouxe a parte aqui resumida. Então tudo que a gente fez de vendas de forma resumida. Mas o que nos interessa aqui ver nessa situação é em detalhes. Então a gente clica ali na guia detalhes para ver os detalhes de cada uma das transações. E aqui temos então um relatório com as transações nesse período. É importante a gente ver aqui cada uma dessas colunas, o que elas representam. A primeira coluna é a coluna cartão, ou seja, o número do cartão do teu cliente. Ele não vai ter todos os números do cartão por medida de segurança, então ele apresenta alguns números do cartão, mas você consegue identificá-los pelos 6 primeiros iniciais ou os 4 últimos. A próxima coluna é a coluna de data, aquela data que foi efetuada a transação e a hora também. O PDV, que é o ponto de venda onde foi efetuada a transação. Essa coluna aqui é a NSU Host. Essa coluna ela é muito importante. Coluna muito importante porque o NSU Host é o número único da transação. Cada transação tem um número único. Inclusive a sigla de NSU significa número sequencial único. Então, a transação, para existir, ela vai ter um NSU Host. Esse NSU Host, além de aparecer aqui no relatório, ele também vai aparecer na sua notinha TEF. Lembra que eu falei? Para não liberar o cliente caso não tenha imprimido a notinha TEF, a notinha TEF tem esse NSU Host. Então, se não imprimir a notinha TEF, pode ser que não tenha gerado o NSU Host. Então, esse número aqui ele é muito importante. E ele é importante, inclusive, caso um dia você queira fazer o estorno de uma transação. Ou seja, você fez a venda e precisa desfazer aquela venda, você vai ter que digitar esse número. Logo mais adiante eu vou falar mais sobre os detalhes do estorno também. Mas é importante guardar com carinho aqui esse número do NSU Host. Próxima coluna, coluna de valor, que por só já diz, o valor da transação. A rede, que foi efetuada. Então, aqui é a adquirente que foi efetuada a tua transação. Então, se você tem mais de uma adquirente, vai aparecer aqui na rede, Cielo, Stone, PagSeguro, Vero, que você consegue diferenciar. Se for um Pix, ele vai aparecer aqui Card SE, Card SE é um módulo que é adicionada às adquirentes menores, as configurações menores. E esse produto aqui, no caso, que ele é, nesse caso aqui, ele é um Pix. Então, nesse caso, ele é um Pix. Temos ali embaixo o Senf Combustível. Então, aqui tem a modalidade dos cartões, mas poderia ser aqui o quê? Poderia ser um Master, um Master Débito, um Master Crédito, um Elo Débito, um Elo Crédito, etc. Por essas colunas aqui você consegue identificar o teu produto. E a última coluna que nos interessa primordialmente aqui, a coluna preferencial aqui, vai coordenar nossas ações é a estado de transação. Então, o estado de transação é o resultado dessa transação específica. Então, essa transação aqui, de 1 centavo de Pix que foi efetuada, o estado de transação dela está como efetuada PDV. Então, olha só, efetuada PDV. Cada transação tem um estado, Essa outra transação ali, ela aparece como negada MA, essa outra aqui como cancelada PDV, a outra lá embaixo como negada código 90. Então, cada um desses estados de transação nós vamos ver a partir de agora. Cada estado de transação tem uma ação a ser tomada, umas características diferentes, tá?
Então aqui, o primeiro tipo de estado de transação que veremos é transação efetuada. Transação efetuada ali, né? Tá em verdinho, dedinho ali de OK, né? De joinha. Transação efetuada. Então ali o estado de transação vai aparecer aqui como efetuada PDV. A transação efetuada é uma transação OK. É garantido o recebimento do valor na conta da sua empresa. Então, na prática, agora vamos dar uma olhada ali como a gente filtra no relatório somente as transações efetuadas. Então, a gente está de volta aqui no nosso relatório. Para voltar ali à página de filtros, tem dois caminhos. Você pode ir lá de novo por relatórios e transações, só que você vai perder todos os filtros selecionados. Ou se quiser manter parte dos filtros, você pode clicar lá na direita naquele sinal de mais, que ele vai voltar e exibir aqui todos os filtros novamente. Então ele manteve ali o período, que é o mês, manteve a minha seleção de um PDV. Agora eu vou fazer o filtro somente das transações efetuadas. Vou baixar um pouquinho a tela. Vamos aqui na caixinha de estado de transação. Vou marcar o estado de transação efetuada PDV. Agora vou até lá embaixo e clico em pesquisar. E ela apresenta de acordo com os parâmetros selecionados. Então, as transações aqui no estado de transação como efetuada. Então, assim eu fiz o filtro e mostrou só as transações efetuadas para mim. Tá? Fora a transação efetuada PDV, ainda temos efetuada local e local ADM, que eu vou mostrar aqui rapidamente para vocês. Vamos aqui na caixinha de estado de transação. Baixo aqui na barra de rolagem. E aqui a gente consegue ver, né, os tipos de transação efetuada. São esses três tipos que temos: a efetuada PDV. A efetuada PDV já foi finalizada e garantida lá mesmo no PDV. Você não precisa fazer nenhum tipo de ação, já foi garantido o recebimento dela. A efetuada local, que é uma efetuada de uma transação que ficou pendente, depois ela foi confirmada. E a local ADM também. Essa situação de efetuada ADM é mais comum em transações pendentes, onde veremos mais adiante aqui no nosso treinamento lá na parte de transações pendentes. Vamos seguir adiante então. Próximo estado de transação, transação cancelada PDV. Aqui já está em vermelhinho com o dedinho para baixo, né? Transação cancelada PDV, o estado da transação aparece como cancelada PDV. Cancelada PDV é uma transação não OK. Você não receberá o valor da venda, portanto, refaça a transação até ocorrer efetuada a PDV. Porém, se persistir a cancelada, ofereça outra forma de pagamento para o cliente. Tá? Qual é o motivo da transação cancelada PDV? O estado de transação cancelada PDV ocorre geralmente quando a sua automação, né, o seu programa de vendas, é contratado, ele cancela a transação, ou quando você desiste daquela transação abandonada. Tá? Esse status pode ocorrer também por solicitação do operador do caixa, desistindo da transação. Assim também vai aparecer lá no relatório do Staff Express como cancelada PDV. Vamos então fazer o filtro das transações cancelada PDV. Vou subir aqui a parte de filtros. Agora eu baixo um pouquinho até aqui estado de transação. E vou selecionar a transação cancelada PDV. Baixo um pouco a tela, clico em pesquisar. E assim ele traz só as transações como estado de transação cancelada PDV. Essa transação, esse valor não será recebido, você não receberá esse valor, você não libera o cliente. Tá? Ele não imprimiu o cupomzinho TEF lá. E na tela do computador, a tua automação ela vai dizer lá que a transação não foi efetuada. Então daí você vem aqui e vai constatar, né, vai confirmar que aquela transação mesmo foi cancelada e precisa repetir a transação. Até que ocorra uma transação efetuada PDV, ou então, se persistir essa cancelada, verificar outra forma de pagamento com o cliente e depois entrar em contato com o suporte
tanto da automação quanto da qualidade, para verificar o que pode estar acontecendo. Próximo estado de transação, próximo tipo de transação, cancelada timeout. Cancelada timeout em estado de transação aparece ali como cancelada timeout. Transação cancelada timeout é uma transação não ok também. Você não receberá o valor da venda, portanto, refaça a transação até ocorrer efetuada a PDV. Se persistir a cancelada, ofereça outra forma de pagamento ao cliente. Até aqui ela é tudo normal, igual a cancelada PDV, tá? Só que a cancelada timeout, aqui está duplicado, tá? Mas a cancelada timeout significa que, assim como eu adiantei ali nas três pernas, né? Significa que a tua adquirente ela deve estar com algum serviço fora do ar. Vamos filtrar aqui para cancelada timeout. Temos aqui dois tipos de timeout, né? Então, eu vou fazer o filtro, clico em pesquisar. E aqui nesse período temos apenas aqui uma transação cancelada timeout. Cancelada timeout, você não vai receber o valor dessa compra, dessa venda, então refaça a transação até que ocorra uma transação efetuada, ou então, se persistir, cancelada timeout, fornecer ao cliente, né, sugerir ao cliente outra forma de pagamento e logo que possível, né, contatar a equipe de suporte. Porém, a cancelada timeout ela não tem ações a serem tomadas, tá? Quando uma adquirente está fora do ar, não tem o que ser feito, infelizmente. A recomendação do nosso suporte sempre é ficar testando a transação em intervalos de tempo, né? Cada 3, 5 minutos, 10 minutos, até que a transação seja efetuada. Significa que o serviço daquela adquirente retome e fique ao ar novamente para prosseguir com suas transações. Próximo tipo de transação, negada. Então, ali em estado de transação, aparece como negada, seguida entre parênteses do código daquela negada. Então, aqui é um pouco diferente, mas é bem intuitivo e fácil. Vou explicar para vocês. Então, a negada ela sempre virá seguida de um código ou de um número. Para verificar esse código, a nossa equipe a Qualitar fornece uma tabela de mensagens de erro comuns. Tá? Então, os erros mais comuns, os erros principais assim que acontecem, as negadas mais recorrentes, mais conhecidas, elas estarão nessa tabela para você estar verificando o código. Então, na prática, uma transação negada vai aparecer lá na tua tela um status como negada, tá? Nós deixamos aqui na descrição do vídeo um link para download, um link para você baixar essa planilha de código de retornos. Então, na descrição do vídeo você consegue baixar direto essa tabela, ok? É importante salientar que essa tabela possui os principais códigos. É possível que um dia você se depare com um código, com um número que não contenha nessa tabela geral. Daí, nesse caso, você precisa entrar em contato diretamente com sua adquirente e perguntar para eles o que significa aquele código. E assim, eles te dirão como proceder e o que fazer. Uma outra informação que nós precisamos passar é informar para você não abrir a tabela na frente do cliente final, certo? Isso para evitar constrangimentos. Temos um código, por exemplo, que é a negada 43, que ela retorna ali como cartão roubado, mas não necessariamente foi isso que aconteceu. Então, você filtra essa informação, deixando a tabela com um gerente, por exemplo, se esse for o caso do seu estabelecimento. Então, você deixa a tabela com o seu gerente, o seu caixa, o seu colaborador vai até o gerente, verifica na tabela a negada 43, por exemplo, ele verifica que é cartão roubado. Porém, ele filtra essa mensagem indo até o cliente e dizendo:
para o cliente verificar outra forma de pagamento e posteriormente confirmar com seu banco o que pode ter acontecido com aquele cartão, certo? A mais comum aqui da transação negada é negada 51, que significa saldo insuficiente. Então você vai olhar aqui na tabela, na negada 51, vai estar ali como saldo insuficiente, ou seja, o teu cliente lá está sem saldo. Tá? Então, o programa de vendas, geralmente, as transações sem saldo ou erro de senha, né? A transação anegada 55 significa erro de senha. Geralmente, essas duas, o programa de vendas ele já apresenta na tela. Ele diz, olha, transação negada por falta de saldo, transação negada por erro de senha. Nesses casos, é fácil a detecção. Porém, tem alguns casos que lá no computador ele vai aparecer apenas como transação negada ou transação não concluída, verifique. Aí o que você precisa fazer? Acessar o relatório do CTF Express. Aí nesses casos da negada que não foram filtradas, você não teve conhecimento lá no teu programa de vendas, lá no computador, você vai fazer o acesso aqui no relatório do CTF Express e verificar o código da negada. Como vamos fazer aqui? Você clica ali de novo no botão de filtro, né? Vou clicar. E aí no estado de transação a gente vai encontrar a negada, a transação que foi negada, selecionando ela em azul. Vou até aqui embaixo, clico em pesquisar e ele trouxe aqui somente as transações negadas. Então, no seu caso ali que você fez a transação, ela vai acusar aqui a negada MA, certo? As transações de Pix temos também uma outra tabela com os códigos das transações negadas de Pix e as transações negadas de cartões, tá? Então aqui no caso a negada 30, você identificou, vamos supor que foi a negada 30, você vai olhar na tabela e vai verificar o que significa a negada 30. Ali no caso ali, né, refaça a transação, erro de formato. Então, algo específico ali que você precisa refazer a transação até que ocorra a efetuada PDV. Próximo estado de transação, importante aqui também, transação pendente. Tipo de transação, transação pendente. Transação pendente aqui já é um pouco diferente, né? Não tem nem joinha e nem dedinho para baixo aqui, ela tem um estado de atenção que requer atenção. As transações aqui aparecem em forma em negrito, em vermelho, e ali em estado de transação ela aparece escrito como pendente. Transação pendente é uma transação que não teve sua confirmação ou cancelamento finalizado. Você deve confirmar ou cancelá-la no site do CTF Express para que ela se torne efetuada ou cancelada. Então, somente a transação pendente é a transação que você confirma ou cancela pelo relatório do CTF Express. Aqui temos uma ilustração aqui. Temos essa ilustração da transação pendente que a transação fica aguardando a tomada de decisão de confirmar ou cancelar aquela transação. Então você vai ter que tomar aquela decisão. Para filtrarmos as transações pendentes, vamos retomar aqui a parte de estado de transação e procurar aqui transação pendente. Vou marcar também pendentes de ajuste. Então, selecionada a transação pendente, clico no botão pesquisar. E aqui nesse caso não foram encontradas, pesquise novamente. Isso significa que nesse período ali não tem transações pendentes. Então está tudo certo. Agora caso ocorra uma transação pendente, você tenha uma transação pendente, toda em negrito e toda em vermelho, né? O primeiro passo que você vai tomar é clicar nessa setinha verde aqui. Ela vai mostrar aqui os detalhes da transação. Então, a transação em detalhes e aí em seguida você vai clicar em confirmar transação. Clicou em confirmar a transação, ele vai aparecer essa mensagem perguntando se você deseja mesmo confirmar a transação. Você vai clicar em OK.
E logo em seguida ali, né, solicitação de confirmação enviada ao CITEF. Atualize a página para obter o status atualizado da transação. Então, o que você faz? Aperta a tecla F5 no teclado ou esse botão atualizador, que a transação vai deixar de ficar ali como pendente e vai passar para efetuada local. Efetuada local, como a gente falou antes, né, começou com efetuada, significa que a transação foi garantida, né? Ela não é efetuada PDV, porque ela não foi confirmada lá no PDV, ela é efetuada local porque você confirmou aqui no relatório do CITEF Express. A transação pendente ela é rara, tá? Mas ela pode ocorrer. Por que ela ocorre? Devido à queda ou oscilação de internet, ou mesmo de energia elétrica, ou alguma aqui específica, que é a falta de papel na impressora, né? A falta de comprovante. Nesse caso, tá? A gente sempre recomenda, né? Seguindo aqui, inclusive, né? Por isso é importante verificar todos os dias se tem uma transação pendente, tá? Ou então na troca do turno, dependendo. O ideal é acompanhar em tempo real, né? Mas às vezes isso não é possível. Mas o ideal é ir acompanhando ali as transações. Você também recebe um e-mail, tá, dizendo que tem alguma transação pendente, mas a gente recomenda não confiar somente nisso. A gente recomenda que você adicione à sua rotina diária essa conferência para ver se tem alguma transação pendente. Agora veremos sobre a efetuada local ADM, que eu comentei anteriormente. Quando você vê a informação efetuada local ADM, significa que a administradora tomou alguma ação sobre essa transação. Mas é importante entender que o relatório pode não refletir exatamente o que aconteceu com a transação. O que você deve fazer? Você deve validar com o adquirente qual o estado real da transação. Se você não fizer a manutenção da pendência dentro do prazo, a adquirente pode tomar uma decisão automática. Por exemplo, a Cielo tem um prazo de 24 horas para manutenção de uma transação de débito. Se esse prazo for ultrapassado, a adquirente pode finalizar a transação e marcar como efetuada local ADM. Se você encontrar efetuada local ADM, isso significa que a manutenção pode não ter sido acatada. Nesse caso, novamente, você deve validar com a administradora, através do relatório ou entrando em contato diretamente com eles. Rotinas diárias necessárias. Então, a manutenção das pendências já é uma rotina diária necessária, bem como o fechamento de caixa entre a automação e TEF. Que o fechamento de caixa, né, conferência das vendas TEF, exatamente isso que eu acabei de falar, né, comparar as vendas realizadas no balcão com os registros do teu programa de vendas e também no portal da tua adquirente e no TEF, tá? Então, ao fazer isso, você garante que todas as transações estejam ok. Para verificar o valor total que foi vendido no TEF, né, você precisa acessar o relatório do CITEF Express na opção resumo de movimento. Vou mostrar lá então como faz o acesso na opção resumo de movimento, né? Agora a gente não vai usar esse menu aqui, nós vamos selecionar lá na esquerda de novo o ícone dos relatórios e vamos clicar ali em resumo de movimento. Cliquei então em resumo de movimento, né? Onde aqui está a data inicial, mesmo dia que é a data final, isso quer dizer que ele vai puxar somente as transações daquele dia, do dia 6. Aqui no meio temos a opção do filtro de loja, onde ele está selecionando aqui todas as lojas disponíveis. Se eu clicar em pesquisar, ele vai trazer todas as lojas. Se eu quiser uma loja específica, que é o que eu vou fazer, vou clicar nesse ícone, vou escolher aqui loja, e assim eu consigo selecionar uma loja específica. Vou selecionar a loja 15, por exemplo. Aí eu coloco ela para selecionados. Ela já veio aqui para selecionados. Agora sim eu vou clicar em pesquisar e ver um resumo de movimento apenas da loja 15. Então vou ali em pesquisar, clico no botão. E ele trouxe aqui o resumo de movimento da loja 15, que o total das vendas foi 3.168.
Porém, para termos aqui de aprendizado, vamos considerar que a venda do total das confirmadas foi R$ 1.000. Assim fica mais fácil para vermos o nosso exemplo com R$ 1.000. Então você fez lá já a conferência no relatório do CTF Express, viu que gerou R$ 1.000 naquele dia, e aí você precisa aqui gerar um relatório, um resumo de movimento no teu programa de vendas, né? Então você vai filtrar ali quanto de valor você vendeu no TEF, tá? Caso você ainda não saiba onde gerar o relatório de vendas no teu programa de vendas, né? A gente sempre recomenda entrar em contato com o suporte, né? Com o suporte do teu programa de vendas e pedir para eles te ensinarem como fazer. Tá? Eles irão te ensinar como gerar o relatório das vendas que você fez pelo TEF. E também, por fim, aqui, no fechamento de caixa, o resumo de movimento, o resumo de movimento no portal da sua adquirente. Cada uma das adquirentes fornece um acesso para todos os clientes conferir as transações TEF. Então você também vai acessar lá e também vai ter que ter aqueles mesmos R$ 1.000. Tá? Assim, o valor deve ser idêntico ao valor do resumo de movimento. Salientando aqui também, né, que o valor do resumo de movimento aqui ele apresenta um valor bruto e um valor líquido, certo? Porque aqui no site da adquirente também vai demonstrar os descontos da própria adquirente. Então, tem algumas taxas e descontos da própria adquirente, cada uma tem as suas taxas. Então, você precisa verificar o valor bruto que foi transacionado. Tem que ser lá os R$ 1.000 do valor bruto, do valor total, não com os descontos. E aqui por fim, né? Então aqui diz que os valores devem ser exatos, iguais. Caso não esteja igual, pode ser que tenha ficado alguma transação pendente, você precisa confirmar e verificar esse detalhe. Aqui então, resumindo, né, o valor aqui que bateu no resumo de movimento do programa de vendas, ele vai ser R$ 1.000. No CTF Express, o resumo de movimento vai ser também R$ 1.000. E no portal da adquirente, os mesmos R$ 1.000 devem estar. Então, esses três eles devem bater. Tá? Essa conferência recomendamos que seja diária para você identificar e ter certeza de que está tudo certo no seu fechamento de caixa. Aqui reforçando, né, que a manutenção das pendências, você vê as transações pendentes. O próximo item que a gente vai ver agora é o estorno de transação. Como fazer o estorno, o que é o estorno, como fazer. Então, tipo de transação estornada. O que é um estorno? É o desfazimento de uma transação TEF que foi anteriormente efetuada. Qual é o motivo de desfazer uma transação efetuada? Depende. Pode ser por engano no valor cobrado, um desconto que esqueceu de aplicar, devolução do produto por arrependimento do cliente ou qualquer outro motivo. Transação estornada, então, né, é o desfazimento de uma venda, de uma transação efetuada. O estorno é efetuado ali no teu programa de vendas, tá? Então, ele não é efetuado no site do CTF Express, ele é efetuado por você mesma no seu programa de vendas. Ele é então efetuado no seu programa de vendas usando a sua automação. Então ele vai ter ali uma opção para você fazer o estorno que você vai selecionar. Então, acessando o menu administrativo para efetuar o estorno, você vai conseguir fazer o estorno. É necessário que o utilizador que vai fazer o estorno esteja logado e tenha o perfil que permite essa operação de fazer o estorno. Caso de dúvidas de como se tornar na prática, a gente recomenda sempre que contate o suporte de automação. Então, isso aqui é muito importante você entrar em contato com o suporte de automação e falar para eles, olha, estou ligando para vocês porque eu preciso que vocês me ensinem como fazer um estorno. Então, vamos fazer aqui na prática R$ 1, vamos passar R$ 1 e depois tu me ensina como estornar? Aí ele vai te mostrar onde tu vai, onde que tu tem que ir, quais os números que tu vai ter que digitar lá, né? Que vai ter que digitar o NSU host e vai prosseguir com o estorno. Aqui um exemplo do relatório como ocorre o estorno. Então, o nosso exemplo é uma venda realizada dia 14, às 14 horas e 33 minutos, no valor de R$ 94,98.
Então, aqui no relatório a gente consegue observar na coluna da data, né, que a gente vê a rede que foi, um produto, o NSU host, né, o número sequencial único dessa transação, o valor e o estado de transação dela, ela foi efetuada PDV. Nós vamos fazer então o estorno dessa transação, por qualquer motivo. O horário da transação, estado da transação e o NSU host, número sequencial único, aquele mesmo que sai na notinha TEF. Como efetuar o estorno, como desfazer essa transação? Então você vai verificar aqui, você vai clicar, né? O primeiro passo é acessar o menu de estorno do seu programa de vendas e escolher aquela transação das 14h33. Aí você vai fazer os passos ali, inclusive vai digitar o NSU host em algum momento, que é o mesmo número do cupom comprovante TEF, à exceção da adquirente Vero, que os números são reduzidos. Será daí o NSU Bergs. Então, esse NSU host, número sequencial único, você também encontra lá no relatório e é o mesmo impresso no cupom comprovante TEF. Então, no cupom comprovante TEF, você vai identificar também o NSU host para que você possa fazer o estorno. Aqui a transação então já foi estornada. Então aqui o horário da transação, a transação das 14h33, ela vai aparecer aqui o estado de transação como estornada. E vai gerar uma outra transação com o estado de transação efetuada. Essa transação aqui foi o estorno da transação anterior. Tá? Então perceba que a transação das 14h33, que estava como efetuada PDV, agora está como estornada, o estado de transação. Já a transação das 15h01, que está como efetuada PDV, essa transação que se tornou a transação das 14h33. Então, o estorno ele vai gerar essa outra transação aqui. A transação que você estornou aparece como estornada e o movimento de estorno gerou essa transação no estado de transação efetuado. Então, você efetuou o estorno da transação anterior. O prazo para fazer o estorno, tá? Para transações de cartão de débito, é no mesmo dia. Então, você tem o mesmo dia para fazer um estorno de uma transação no débito. Para transações do cartão de crédito, são 3 dias, salvo o fechamento da fatura. Ou seja, se não fechou a fatura nesses 3 dias, você consegue fazer ainda o estorno. O próximo passo agora são os erros comuns que acontecem que você pode fazer para solucioná-los ali mesmo antes de chamar o suporte da Qualitá. Vamos ver então os 3 principais erros que podem ocorrer e o que você pode fazer antes mesmo de chamar o suporte. Primeiro erro de PINPAD 31, erro da maquininha de cartão. É um erro de comunicação do sistema operacional, Windows ou Linux, com a maquininha de cartão. O que fazer? Reconectar o PINPAD. Você pode retirar o cabo, contar até 10 e reconectar de novo no computador. Lembrando, o cabo sempre deve estar na parte de trás do PDV. Aí, após você reconectar o PINPAD, você precisa fechar o programa de vendas, as janelinhas do programa de vendas, e em seguida abrir o programa de vendas e fazer um teste, né? Fazer uma simulação ali de chamada da venda. Você não precisa passar um cliente, dependendo do comércio, né? Como é que você vai passar todos os itens do cliente para fazer o teste? Não, você faz ali uma simulação, vai até a parte de inserir cartão. Se ele apareceu ali inserir cartão, significa que voltou aquela comunicação do PINPAD com o Windows. Aí sim você cancela essa simulaçãozinha e aí sim passa o cliente de verdade. Caso o erro persista, o que fazer? Você pode ainda reiniciar o computador, reiniciar o PDV. Depois disso, quando ele reiniciar, abrir o programa de vendas e simular ali aquele testezinho de novo. Caso ele tenha retornado, perfeito. Né? Caso o erro persista, você pode ligar no nosso suporte. Nosso suporte vai te auxiliar. Tá?
Importante sobre o PINPAD observar sempre a tela dele. Se ela estiver toda branca ou toda azul, pode ser ali um erro, tá? Então pode ser algum detalhe ali, algum erro crítico, tá? Aí, nesse caso você pode reconectar e tentar ver se essa tela retoma a tela normal, tá? Caso contrário, pode ser que tenha que pedir a troca ou a manutenção da maquininha. Né? Caso o erro persista, você pode ligar no nosso suporte vai te auxiliar. Segundo erro, sem conexão com o servidor, é um erro de comunicação do seu computador ou da sua rede de internet local com a VPN, com a rede virtual privada do TF. O que fazer nesse caso? Verifique se o PDV possui sinal de internet, ou até mesmo reiniciar o PDV e verificar se a internet retornou. Após isso, faça um novo teste. Tá? Caso nada disso resolva, né? Também você pode ali reiniciar o computador. Né? Caso o erro persista, você pode ligar no nosso suporte vai te auxiliar. Pode entrar em contato com a nossa equipe que a gente vai fazer um acesso remoto e vai verificar. Terceiro erro, erro de impressora. O que é? O erro de impressora, né? A impressora não está imprimindo nada ou apresenta erro ao imprimir as notinhas fiscais ou não imprime a notinha TEF. Erros de impressora não é com o suporte da Qualitá, não é conosco. Tá? Mas então com quem é? A resposta é depende. Geralmente será com o seu programa de vendas. Então, geralmente é o teu programa de vendas que vai dar o suporte na impressora. Até porque é o programa de vendas que determina o que vai ser enviado para a impressora, os dados, ela que monta ali o layout dos dados. Nesse caso, você deve chamar o suporte do seu programa de vendas, né? Ou, se for o caso, a própria equipe de informática, tá? Então, aqui alguns casos, algumas redes de supermercados, farmácias têm uma equipe, mas no seu caso, eu acho que é mesmo automação ali, o programa de vendas, tá? Finalizando então ali, último item, cuidados com segurança. Então falaremos a partir de agora os cuidados com segurança sobre o uso do TEF que você deve tomar. E com isso, começar a entender o que é engenharia social. Você já ouviu falar em engenharia social? Esse é o nome dado a técnicas de golpistas que usam manipulação psicológica para enganar pessoas e roubar dados sensíveis, como senhas ou acesso ao sistema. Uma das formas mais comuns de golpe é o envio de e-mails falsos e também mensagens de WhatsApp, até mesmo sites clonados. O que eles têm em comum? Todos tentam se passar por empresas conhecidas, como a nossa, a Qualitá, e também a Fiserv, pelo site do Citef Express. A aparência é parecida, mas a intenção é enganosa. Por isso, muita atenção. Outro golpe que pode acontecer e que é muito comum é quando você busca um site na internet pelos mecanismos de busca. Alguns golpistas pagam por anúncios para aparecer nas primeiras páginas e assim quando você clica o seu login e senha, eles capturam aqueles dados e podem usar para maus fins posteriormente. Então, Nunca pesquise esses sites do Google. O que você deve fazer é digitar o endereço diretamente na barra do navegador de internet, ou salve ele nos seus favoritos e acesse a partir dali. Para uma maior segurança, sempre use apenas nossos canais oficiais, que estão colocados aqui na tela agora. Se alguém entrar em contato se passando por nós, confirme novamente nossos canais oficiais e verifique se realmente você recebeu o contato de um dos nossos colaboradores. Quando for acessar o TEF, as suas transações TEF, no site do Citef Express, a atenção deve ser redobrada. A URL base, ou seja, o endereço do relatório, deve ser acessada exatamente como você vê nesta imagem.
é a mesma imagem que você recebeu no e-mail, a mesma URL que você recebeu no e-mail inicial para cadastrar a sua senha. Ou então, o mesmo que nossa equipe informar também quando você entrar em contato e pedir. E para aprofundar ainda mais esse tema, preparamos uma cartilha de segurança TEF. Nele contém as principais recomendações de prevenção a fraudes, boas práticas de uso e cuidado com suas credenciais. Essa cartilha está exibida agora aqui na tela e também está disponível para download na descrição desse vídeo. Recomendamos que você leia com atenção e compartilhe com a sua equipe, então sigam as orientações. Oriente sua equipe sobre phishing, aqueles e-mails fake, falsos, que solicitam a digitação de senha ou chave de acesso. A Software Express e a Qualitar nunca enviam e-mails pedindo solicitação de senhas. Outro cuidado com segurança é que atribuir a cada usuário do TEF Express uma conta exclusiva. Você pode pedir ao nosso suporte quantos usuários precisar para acessar o relatório do TEF Express. Não tem custo extra e reforça a sua segurança. Assim você consegue também identificar o que cada um dos usuários fez. Se tiver alguma confirmação de transação, você consegue identificar quem confirmou ou cancelou aquela transação. Cuidado de segurança importante também, realize diariamente o batimento de vendas no seu servidor TEF com as vendas registradas pelo seu adquirente, aquela verificação em 3 etapas do fechamento de caixa. E por fim, é que nunca libere o acesso do seu servidor ou de sua rede a pessoas que não sejam conhecidas e autorizadas a ter esse acesso. Caso de você receber uma ligação telefônica ou um WhatsApp solicitando acesso e você fique na dúvida, desligue o telefone e ligue de volta para o nosso suporte Qualitar, validando o pedido para ver se aquilo realmente é verdade. Segurança começa com informação e você já deu o primeiro passo. Então, sigam todas as nossas recomendações. Vamos ver agora os horários de atendimento do suporte Qualitar. De segunda a sexta, atendimento normal ocorre das 7h30 às 19 horas. Horários de plantão de segunda a sexta, das 19 até as 22 horas. Horários de plantão aos sábados, das 7h30 da manhã às 22 horas. Horários de plantão aos domingos, das 8h30 às 22 horas. Horários de plantão para feriados locais, das 8h30 às 22 horas. E horários de plantão para feriados nacionais ocorrem das 7h30 às 22 horas. O atendimento do suporte da Qualitar em horários de plantão possui algumas particularidades que veremos agora. Exemplos de solicitações que são atendidas durante o plantão. Aqueles erros mais comuns, que são erros sem conexão com o servidor, erros de PIN-pad, dúvidas sobre relatórios e dúvidas sobre estado de transação. Apesar desses erros serem comuns, eles impedem que você consiga efetuar transações. Então, essas solicitações emergenciais que serão atendidas durante o horário de plantão. As solicitações exclusivas somente durante a semana, que serão atendidas somente durante a semana, são algumas aqui. Temos o exemplo de troca de roteamento. Devido à importância do teste, são efetuadas somente de segunda a quinta-feira, porque você precisa testar e verificar se o valor caiu na conta certinho. Cadastros de novas adquirentes também são executados somente durante a semana. E aquelas instalações de novos clientes. Os agendamentos são efetuados somente em dias úteis. Enfim, as situações também de menor impacto que podem esperar não serão atendidas durante o horário de plantão. Então, a gente sempre recomenda para, na medida do possível, se programar para efetuar essas solicitações durante o horário comercial da semana. As reinstalações dos PDVs adicionais.
elas são realizadas exclusivamente em dias úteis, durante o horário comercial. Essa é aquela situação que você trocou o computador, ou ele queimou, ou ele foi formatado, e você precisa fazer a reinstalação do TEF. Um exemplo, se um CNPJ possui 3 PDVs e precisa reinstalar um deles em um computador que foi formatado, o plantonista informará que essa situação não impede totalmente a operação da empresa, já que os outros 2 PDVs continuam funcionando normalmente. Nesses casos, o atendimento emergencial terá prioridade e a reinstalação poderá ser reagendada para o momento mais adequado. Exceção: se houver disponibilidade, o plantonista poderá realizar a reinstalação ainda durante o plantão. Nesse cenário, será sugerido um agendamento para o melhor horário possível no mesmo dia, desde que de acordo com a demanda do plantão. Ou seja, não é impeditivo, não é proibido fazer a reinstalação durante o plantão, porém vai depender da demanda, ou seja, se o plantonista estiver atendendo muitas situações emergenciais, ele não vai ter aquele tempo para fazer a reinstalação naquele momento. Porém, durante o mesmo dia, por exemplo, num feriado, num sábado, no domingo, algum horário determinado ele tiver um momento de menor atendimento, poderá sim efetuar a reinstalação desse terceiro PDV, no caso do nosso exemplo, ok? E estes são os contatos da Qualitá. Em primeiro lugar, ali temos o suporte, equipe de suporte. Temos ali o telefone e o WhatsApp, que é o mesmo número, você pode nos contatar através do telefone e WhatsApp. E abaixo temos aqui o e-mail, para aquelas questões de suporte, então você deve entrar em contato através desses canais. No meio temos o administrativo, que é o nosso setor responsável pelas questões financeiras. Então, caso você tenha dúvida de alguma cobrança que esteja sendo efetuada e também você necessite de uma segunda via do boleto, você entrará em contato com o nosso setor administrativo. Finalmente, temos também o nosso setor comercial, telefone e WhatsApp para questões comerciais. Por exemplo, você está efetuando uma nova instalação, você precisa verificar alguns detalhes, você entrará em contato com o nosso departamento comercial. E também abaixo o credenciamento, que é o nosso WhatsApp específico para cartões e Pix. Ou seja, caso você tenha dúvida ou necessite transacionar uma nova adquirente, uma nova bandeira, por exemplo, um cartão de alimentação específico ou um cartão combustível, no caso dos postos de gasolina, você necessite e tenha dúvida de como fazer para transacionar aquele determinado cartão, você entra em contato com nossa equipe através deste WhatsApp que você será atendido. Enfim, temos ali também o e-mail do departamento comercial. Quero que agradecer você que ficou até o final. Desejo você, cliente Qualitá, que aproveite bastante esse material para tirar dúvidas, para fazer a sua consulta. E o nosso suporte também está à disposição. Foi um vídeo bem completo, espero que tenha agradado a todos. E obrigado pela atenção. Desejamos bons negócios e estamos à disposição. Forte abraço!